Ser um doador de órgãos é um direito de todos e ele pode ser registrado de graça em qualquer tabelionato do estado, do país. O Corregedor-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul foi a um cartório dar o exemplo e mostrar como o processo é simples. Acompanhe na reportagem de Matheus Beck. O 7º Tabelionato de Notas de Porto Alegre recebeu o desembargador Giovanni Conte e outras autoridades para celebrar o desejo de se tornarem doadores de órgãos. Apesar de a doação de partes do corpo humano estar prevista na lei, muitos transplantes acabam parando no desconhecimento por parte das famílias. Às vezes a dificuldade que tem em relação à doação é os familiares se negarem a permitir, né, que se extraiam órgãos daquela pessoa, enfim, que tenha falecido. Então, com essa declaração e se transforma numa certidão, na verdade, né, um registro que fica dentro do tabelionato, não fica qualquer dúvida acerca da vontade do doador. A retirada dos órgãos só pode ser feita após a constatação de morte encefálica e com autorização familiar. Um simples comunicado à família bastaria. Porém, a escritura pública reforça que o desejo da pessoa falecida seja respeitado por todos. Com essa declaração que fica, né, no tabelionato, se torna uma escritura pública e fica registrada, é uma declaração de livre e espontânea vontade, como a nossa que hoje vamos fazer, né, de noticiar aos nossos parentes e levar aos nossos parentes o conhecimento desse ato para que, depois do passamento, os órgãos possam ser extraídos para salvar muitas vidas. Aí nós temos uma fila enorme de pessoas aguardando doação de órgãos. As escrituras públicas são gratuitas. O processo é ágil e pode ser realizado em todos os tabelionatos do Rio Grande do Sul. O doador só precisa indicar um familiar ou outro representante legal que será o porta-voz junto aos hospitais e demais autoridades de saúde. Hoje nós temos mais de 40% das famílias negando a doação de órgãos e tecidos. Então a escritura pública é mais uma forma de convencimento, tendo em vista que a lei exige que a família autorize, mesmo que a pessoa se declare doadora, a família precisa autorizar essa doação. No evento, a tabeliã leu a declaração em voz alta aos declarantes, para que não reste dúvida da vontade a ser seguida. Depois, eles assinaram os documentos e, em questão de minutos, a certidão já estava na central que reúne todos aqueles que poderão, um dia, salvar inúmeras vidas. Hoje as autoridades médicas elas demoram de 3 a 4 horas para convencer um familiar de uma doação. Então, assim, falando em doação de órgãos, não há esse tempo. Então, a escritura pública, com toda a sua força, com toda a confiança da população, vem para ser mais um atributo de convencimento para que aquele familiar, então, possa dar o seu consentimento na doação de órgãos de uma maneira mais veloz. Bom, e agora para a gente repercutir essa questão de doação de órgãos, o que diz a legislação sobre o assunto, eu converso agora aqui no estúdio, ao vivo com a gente, a advogada Thaís Maia, que é mestre e especialista em bioética e saúde pela Universidade de Brasília. Oi, Thaís, seja muito bem-vinda, boa tarde para você. Boa tarde, obrigada pelo convite. Bom, a gente acompanhou na reportagem, mostrou o recorte do Rio Grande do Sul, mas certamente deve representar aí uma realidade que é muito comum em outros estados, a negativa das famílias, né? E as pessoas ficam ali 4 horas no hospital no convencimento para doação. Procurar o cartório é uma medida simples, rápido, de graça, facilita esse processo de doação e de convencimento também da família, que vai prestigiar o que quer a pessoa em vida? Eu acredito que sim, porque no momento que a pessoa perde um familiar, muitas decisões têm que ser tomadas, né? Em relação a questões ali próximas, né? A velório, convidar os outros parentes, avisar as pessoas. Então, eu acredito que quando uma pessoa já deixa registrada a sua vontade, ela está facilitando esse processo para os seus familiares, ela já está deixando claro o que ela quer. Então, sem dúvida, vai facilitar. Só que na norma, né, na lei, que é a lei de 97, está lá explícito que sim, é necessária a autorização dos familiares. Então, ainda com essa manifestação de vontade, a autorização dos familiares continua sendo necessária. Então, quando o familiar ali ele tem alguma questão religiosa ou, enfim,
né, tem medo, porque Sim. hoje em dia, a gente conversava nos bastidores, há muita falta de informação Sim. também, né? Então, vale ali o que diz o familiar. Se Exato. não tem o registro em cartório. Não, na verdade, a decisão final no Brasil ainda é dos familiares. Mesmo com o registro. Mesmo o registro com o facilita. registro. Exatamente, o registro ele vai facilitar. O registro é uma expressão da autonomia da pessoa que em vida se manifestou daquela forma. Então, como eu falei, eu vejo que essa manifestação ela realmente vai facilitar, ela vai ajudar, ela vai contribuir na decisão desses familiares. Agora, essa questão de religião, ela é sempre muito complicada, ela é muito particular de cada pessoa. Então, às vezes você pode ter uma situação em que a pessoa que faleceu não compartilhava da mesma religião, ou até tem a mesma religião, mas o familiar que ficou, ele acredita que aquilo não é o correto, né? Então, existem algumas religiões que as pessoas não sei em relação à doação, mas sei que não podem receber. Então, às vezes, isso vai impactar na decisão em relação à decisão, enfim, do familiar que faleceu, né? Com certeza isso vai impactar. Agora, você comentou sobre a falta de informação. E no Brasil, a gente tem falta de muitos assuntos na área da saúde, são tabus. No Brasil, a gente sabe disso. E são realmente alimentados por essa falta de informação. E, então, assim, eu vejo que uma preocupação que algumas pessoas têm é que a doação de órgãos pode ser um processo violento para a pessoa que faleceu, né, entre aspas, aí, violento, ou que às vezes a pessoa ela realmente não está morta. Por quê? Porque a gente tem uma questão de critério de morte, de aferição de morte. Qual é o critério jurídico para doação? Então, o critério que é adotado para doação é o critério crânioencefálico, é a morte encefálica. Então, às vezes a pessoa ainda está com batimentos, mas a morte cerebral ela já foi declarada. Então, isso vai ser difícil para a pessoa aceitar, muitas vezes, a morte, entrar num processo de aceitação da morte e ainda assim aceitar que a doação seja realizada, né? Então fica aquela coisa, será que vai sentir dor? Será que está vivo? Será que não está? Será que vai desfigurar o meu parente? Entendeu? Então, ficam esses pontos de interrogação. Então, quando a pessoa deixa em vida essa manifestação, o que ela está dizendo? Eu pesquisei sobre isso e eu quero isso. Então, esse será, eu acho que ele fica mais respondido, fica mais claro para a pessoa que está ali decidindo. E aí, a doação, ela salva quantas vidas em média? A senhora que é especialista em bioética. Eu sou especialista em bioética, mas eu não sou médica. Né? Mas, assim, uma pessoa saudável, né, que, enfim, às vezes aconteceu um acidente, né, não dá pra gente entrar nas minúcias aí. Cada caso é um caso. Cada caso é um né? caso. Mas uma pessoa que tem os seus órgãos bem conservados, ela pode ajudar até 8 pessoas. Né? Então, uma pessoa pode doar até, enfim, ajudando ali 8 pessoas com os seus órgãos. Então, você tem córnea, rim, fígado, pele, transplante de pele também. Então, tem muitas pessoas que podem ser ajudadas com uma pessoa. Thaís, a doação em vida, ela é mais fácil, né? Porque a pessoa assina, autoriza. Sim. E tal, mas ainda assim a lei é muito cuidadosa, muito criteriosa no que diz respeito ali aos detalhes, né? Quem pode doar, não pode ter nenhum tipo de benefício, né? Transação financeira, é isso. A gente tem que lembrar que no Brasil a saúde, ela tem uma matriz de direito e não de bem, o que é muito diferente de alguns países, né? A gente é muito alimentado pela cultura norte-americana e às vezes a gente acha que algumas coisas são parecidas com os Estados Unidos e não são parecidas. E na saúde é tudo muito diferente na realidade. Então, enquanto aqui a gente tem essa dificuldade pelas nossas normativas, pelos nossos dispositivos de respeito à autonomia, né? Lá nos Estados Unidos você tem um total respeito, a pessoa faz o que ela quer, entre aspas, né? Muito entre aspas. Mas voltando a essa questão. No Brasil, então, essa questão de ser um direito, né? De ser um direito de todas as pessoas, do Estado estar tão presente na saúde no Brasil, então essas transações financeiras na esfera da saúde não são bem vistas e em algumas situações são classificadas como crime, são tipificadas. Né? E aí a gente tem diversos exemplos. Mas sim, a pessoa pode realizar, pode ser um doador em vida, mas não pode também receber nenhum tipo de benefício comercial, nada disso. Senão é até uma conduta criminal. Exatamente. Thaís Maia, muito obrigada pela vinda aqui pessoalmente nos nossos estúdios. Obrigada pelos esclarecimentos, pela participação, viu? Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Até mais.